Olá, queridos alunos, bem-vindos a mais uma aula de Educação Física e hoje vamos falar aí um pouquinho sobre a ginástica artística. Quando nós falamos da ginástica artística, a sua origem, se a gente pesquisar e estudar um pouquinho, nós vamos encontrar alguns relatos também lá na Grécia, né, com os gregos, na questão aí que eles queriam deixar os corpos fortes, saudáveis, a questão do corpo perfeito e bonito. Então tem alguns relatos que a ginástica começou lá na Grécia, com os gregos, né, muito tempo atrás. Mas quando a gente fala um pouquinho aí dos esportes e do método, como é a ginástica hoje, dos exercícios, a gente pode aí se aprofundar bastante nas escolas de ginásticas europeias, né? Então, lá no final do século XVIII, no início do século XIX, apareceu aí a escola alemã, a escola sueca, a escola francesa de ginástica, né? Então, cada escola dessa tinha um método, uma metodologia, né, onde aplicava aí exercícios, né, cada um com suas características, mas o comum entre elas era na questão aí de deixar os homens e as mulheres fortes para servir o exército. A questão do patriotismo era muito forte naquela época. Então eles utilizavam os exercícios, a metodologia de cada uma dessas escolas para formar cidadãos fortes para servir o exército, né, com outros objetivos também. Mas o comum entre essas escolas europeias de ginástica era essa questão aí do patriotismo. E aí, quando a gente fala aí da ginástica artística, ela foi inspirada aí no método alemão, desse Frederick Jung, considerado o pai da modalidade da ginástica artística, né? A busca da perfeição de movimentos de um corpo forte, flexível e ágil por meio de gestos complexos e artísticos, né? Então, esse cara aí foi considerado o pai, né, da ginástica, né, o cara que criou métodos, né, principalmente dentro da Alemanha. E aí, quando a gente fala da ginástica, como a gente conhece ela hoje, né, o esporte da ginástica artística, ela engloba várias modalidades, várias provas, tanto no masculino como no feminino, né? Então, as provas aí acontecem aí com a utilização de alguns aparelhos, né, para realizar alguns movimentos acrobáticos, algumas coreografias, alguns movimentos ali obrigatórios dentro de cada série, de cada aparelho desse. Então, entre os aparelhos nós temos as argolas, o cavalo com alça, o solo, as barras, a trave de equilíbrio, as barras paralelas. Então, cada uma dessas modalidades, dessas provas, exigem que o atleta faça alguns movimentos. Então, e aí nós temos a divisão entre provas masculinas e provas femininas. Então, dentro das provas femininas, nós temos o solo, que normalmente aí, em todas as provas, utiliza o fundo musical, tem uma música, onde o atleta tem que realizar movimentos de ginástica, de equilíbrio, de saltos, utilizando uma coreografia, então tem que estar em harmonia com a música. Nós temos também o salto sobre o cavalo, as barras assimétricas e a trave. Essas são as 4 provas aí da ginástica artística feminina. Passando para os meninos, né, então a prova masculina, nós temos também o solo, só que diferente das meninas, não tem a questão do fundo musical, né? O atleta faz a sua série, a sua coreografia, mas sem utilizar a música. Temos o cavalo com alças, temos as argolas, temos o salto sobre o cavalo, as barras paralelas e a barra fixa. Então, os homens aí têm 2 provas a mais em relação às meninas, né? Então, essas são as 6 provas aí masculinas. E aí, quando acontece uma competição, né? Quando a gente sabe quem é o atleta que vai ganhar, quem é a equipe que vai vencer uma competição de ginástica artística. Então, tudo questão, a cada apresentação eles são julgados, né? Através aí por árbitros, que são divididos no painel A e no painel B. No painel A, que é o painel principal, é avaliar o valor máximo do conteúdo do exercício, né, que é a nota A. O conteúdo do exercício está relacionado aí à dificuldade dos movimentos, né, se eles são movimentos difíceis, se são movimentos mais fáceis, mais simples. Temos também a questão aí do painel B, né, a nota B compreende com as deduções por falhas de execução durante a apresentação. Então, os árbitros que estão dentro do painel B vão descontar os pontos quando tiver falhas, quedas, né? Não tiver sincronizado o movimento. Então, tudo isso
os árbitros vão julgando e no final da apresentação tem a pontuação desse atleta ou da equipe. Então, o painel A e o painel B. E aí, seguindo, dentro da estrutura da competição, né, como funciona? As provas de ginástica artística são disputadas aí por categorias. Individual, em que o ginasta compete pelo somatório das notas obtidas nas apresentações de todos os aparelhos. Então, por exemplo, se for no masculino, o atleta tem que participar de todas as 6 provas e conseguir pontuações nas 6 provas para aí se consagrar a nota máxima ali entre os atletas para se consagrar campeão. Então ele tem que ser um atleta bem completo, ele tem que conhecer e dominar pelo menos aí todos os aparelhos aí, né, muito bem. Já temos aí dentro da competição por equipe, onde a equipe aí tem 5 ginastas que competem, tá? Onde 3 ginastas dessa equipe vão passar por cada aparelho. Então 3 ginastas vão fazer, por exemplo, nas meninas 3 no solo, 3 na trave de equilíbrio, 3 no cavalo com salto sobre o cavalo e 3 na barra. Então cada equipe vão colocar 3 atletas por aparelho e vai também ter a somatória das notas para ver quem é a equipe que conseguiu somar mais pontos no final da competição. E tem a competição que é por aparelho, né, onde o ginasta compete apenas em um aparelho, ele é especialista naquele aparelho. Então, por exemplo, o Arthur Zanetti é o especialista do Brasil nas argolas, então ele vai competir, né, nas argolas, só que ele também é um atleta que pode ajudar a sua equipe nas demais provas. Então as equipes aí masculina e feminina. E aí falando um pouquinho de algumas curiosidades dentro da ginástica artística, né? Então, com apenas 14 anos, a romena Nadia Comaneci, que é uma atleta aí super conhecida do mundo da ginástica artística, entrou para a história dos Jogos Olímpicos em Munique em 1976, por ser a primeira ginasta a receber nota 10, né, de todos os jurados, do painel A e do painel B. Então, quer dizer que ela conseguiu executar todos os movimentos, né, muito difíceis e sem erro, né, perfeitos ali. Então ela conseguiu 10 de todos. Isso aí é raro, isso pouco acontece. Temos aí também a brasileira Daiane dos Santos, que foi a primeira ginasta a executar um salto chamado duplo twist carpado, né, dentro do aparelho de solo. Né? Por isso o movimento foi batizado com o sobrenome de Daiane, né, que chama dos Santos, esse movimento. Então, todos os atletas hoje que executam um duplo twist carpado, quer dizer que estão executando o movimento dos Santos. Né? Isso acontece muito dentro da ginástica, né? Se você é um atleta de ginástica, você cria um movimento que nunca foi apresentado dentro de uma competição oficial, você tem a chance de aquele movimento que você criou receber o seu nome, né? Então isso acontece bastante também aí dentro da ginástica artística. Falando aí um pouquinho dos atletas brasileiros, né, que fizeram história e que estão fazendo história aí no Brasil. Né, nós temos aí o Arthur Zanetti, que foi campeão olímpico, foi medalha de prata também nas Olimpíadas. O Arthur Nori também, que já foi medalha de bronze nas Olimpíadas aí do Rio de Janeiro. Temos a Daiane dos Santos, ela não conseguiu ser medalhista olímpica, mas foi campeã mundial, né, algumas vezes aí pelo Brasil. Diego Hipólito também, que foi campeão mundial, também é medalhista olímpico. A Daniela Hipólito e a Jade Barbosa, né, que são atletas que sempre se destacaram aí no mundo da ginástica, né, defendendo o nosso país. Tá? Então, essa foi um pouquinho da nossa aula sobre ginástica artística. Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho aí da questão do contexto histórico, da diferença das provas aí do masculino para o feminino, como acontece uma competição, a questão do julgamento por pontos, né, por falhas de execução, por movimentos perfeitos, né, também a questão de como a competição acontece individualmente, por equipe e por aparelho. Então, de uma forma bem resumida, bem simples, para auxiliar vocês aí no estudo de vocês, esse é o conteúdo da ginástica artística, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Tchau, tchau!